No século XVIII, a retomada ao passado estava em evidência em se tratando de vários aspectos, principalmente de arquitetura. O modelo romântico, ocorrido no estabelecimento do período medieval, adotou o subjetivismo e a poesia no intuito de romper com os valores clássicos. Já o gótico aconteceu na estabilidade do medievalismo e dessa forma pôde se desenvolver na arte e nas técnicas de arquitetura. Esse estilo foi marcado pela construção e restauração de edifícios religiosos e pela mistura de arte e arquitetura. O neogótico surgiu na Inglaterra na quarta década do século XIX, como referência ao gótico, o qual foi iniciado na França. Sua intenção era revitalizar este estilo, motivo pelo qual obteve seu êxito, pois até então os modelos apresentados como neoclássico tinham princípios clássicos, ou seja, regras rígidas. Ele obteve sucesso nesse país devido à sua oposição às ideias iluministas, caráter medievalista e à monarquia fortalecida. Além disso, era considerado um modelo rico, digno de respeito, e desse modo, ela passaria uma ideia de nacionalismo. Houve grandes discussões entre neogóticos e neoclassicistas. Estes acreditavam que seria impossível retroceder 4 séculos e impor uma expressão monumental do século XII a uma sociedade com novos hábitos e necessidades. Além do mais, admitiam que o neogótico não tinha fundamentos e que eram antiquados, pois alegavam ser possível construir uma igreja ou um castelo góticos por mero capricho ou divertimento. Os neogóticos responderam à altura, afirmando que o neoclassicismo também era produto de imitação, com a diferença de ter sido mais remoto no tempo e proposto para outros climas e outros materiais, enquanto o gótico era uma arte nacional. Os arquitetos neogóticos também estavam ligados aos hábitos de prática e releitura da perspectiva de modelos medievais e, por essa razão, conseguiram se diferenciar do gótico, pois perceberam irregularidades e recorrências perigosas, que foram corrigidas. A ascensão do neogótico se deu em 1830, com o início das reformas sociais e urbanísticas, como saneamento, construção de pontes, ferrovias e de edifícios públicos, ocorridas na Inglaterra e na França. Esse foi um período também marcado pelas restaurações de igrejas góticas, feitas por grandes arquitetos como Viollet-le-Duc e Soufflot, abordando o neogótico, o que contribuiu com a sua divulgação. Por mais que esse novo modo de construir fosse uma revitalização, isso apenas acontecia na teoria, pois esse foi um modo de industrialização e novos materiais foram surgindo, como o ferro, abrangendo assim os recursos e os métodos de construção com alta tecnologia, o que tornava as novas obras, ou as que foram reformadas, modernas. Esse período também foi marcado pelo grande número de engenheiros e pela preocupação com a estrutura, não tão extremamente como ocorreu na França, mas engenheiros e arquitetos dividiram suas tarefas gradualmente na Inglaterra, e estes passaram a se responsabilizar pela cultura e pelas tendências. Portanto, o neogótico foi um estilo que iniciou a liberdade nas construções, pois não havia mais uma regra, a qual já se caracterizava pelas catástrofes, e sim profissionais e estudiosos capazes de aprimorar um modelo que não seguia os padrões clássicos. O século XIX foi caracterizado por suas mudanças, principalmente devido à Revolução Industrial, a qual mudou não só as relações políticas, econômicas e sociais, como também a configuração das cidades, da nova vida nelas. Augustus Pudin foi um arquiteto inglês. Sua estética era ligada ao catolicismo e, devido a isso, queria combater as doenças causadas pela industrialização, principalmente a falta de crença. Desde sua infância, observava e apreciava os detalhamentos góticos apresentados por seu pai e, foi a partir disso que começou seus primeiros traços góticos. Viollet-le-Duc, arquiteto francês, principal seguidor de Pudin, foi um dos primeiros estudiosos a pensar no conceito moderno de restauração da arquitetura gótica, principalmente a Notre Dame.
Abordou a leveza da arquitetura gótica e influenciou outros arquitetos a fazer reformas. As características do neogótico era dada através de planta em cruz, nave central com pé direito mais alto, naves laterais com pé direito menor, abóbadas tenebrosas, arcobotantes, arcos ogivais, contrafortes, arcada, gárgula, verticalidade, rosáceas, vitrais multicoloridos, aberturas laterais para entrada de luz, ornamentação rica.